Olá, meu nome é Uriel, eu sou um escritor em processo de concluir o meu primeiro livro e eu estou gravando esse vlog para documentar a minha jornada e postar diariamente as estratégias novas que eu estou experimentando e verificar o que está funcionando e o que não está funcionando. Esse já é o vlog de número 3. No último vlog eu tinha comentado com vocês que eu acabei reescrevendo o esqueleto da minha primeira cena, ao invés de desenvolver a prosa em relação a ela, que era o que eu estava querendo fazer. E eu não sei por que eu reescrevi esse esqueleto. Na verdade, essa já era a segunda versão, e quando eu reescrevi, eu fiz uma terceira versão do esqueleto da primeira cena. E aí acabou que eu fiquei com um esqueleto muito mais resumido, né? Que agora esse esqueleto tinha só uma página, enquanto a segunda versão do esqueleto tinha 10 páginas, eu acho, estava muito detalhado. E quando eu sentei para escrever, eu olhei para aquele esqueleto enorme e eu, sei lá, não consegui desenvolver a parte do esqueleto e eu até agora não entendo direito porquê. Acabou que eu acabei reescrevendo esse esqueleto, ele ficou mais resumido. E ontem eu acho que eu não cheguei a testar. Eu tô aqui com um resumo do meu vídeo de ontem. Eu não cheguei a testar porque eu levei um tempo reescrevendo aí essa nova versão do esqueleto. E aí o que eu tinha planejado para fazer ontem era fazer a prosa, desenvolver a prosa a partir dessa nova versão, dessa última versão do esqueleto. E aí eu tava com uma dificuldade para desenvolver as primeiras linhas também, porque a primeira linha da história, ela é crítica, né? Ela tem várias funções ali, né? Acho que é basicamente isso das minhas anotações, que eu tava com problema. E aí o que eu realmente fiz ontem? Que era, na verdade, o que eu pretendia fazer era isso, né? E aí o que eu realmente fiz ontem? Ainda era uma questão ainda era uma ideia minha trabalhar na prosa intuitivamente. Eu não queria estudar, gastar muito tempo com essa parte mais técnica. E aí quando eu fui fazer essa coisa mais intuitiva, eu não consegui usar o esqueleto, mesmo ele estando mais simplificado e vago. Eu também não sei o que acontece. Parando para refletir, eu tenho algumas ideias, algumas sugestões do que poderia ter acontecido nesse momento que eu fui tentar escrever a partir do esqueleto e não consegui. Pode ser que seja uma questão realmente de desinteresse ali, de você já ver que a história já está contada e você perdeu o interesse de contar, que eu não sei se foi isso que aconteceu. Eu vejo que quando os escritores passam por isso, eles entendem isso muito claramente, que meio que perdeu a graça, né? Quando você já sabe aquilo que você vai escrever. Eu não sei se perdeu a graça para mim, eu não sei se foi uma questão de perder a graça, realmente não sei. Mas eu acho que naquele momento que eu tava ali com o esqueleto e eu tava com a primeira parte do esqueleto, que segue a estrutura de cena que eu comentei com vocês, eu acho que no vlog 1 que eu tô seguindo, que é aquela baseada no livro do Story Grid, que a primeira parte da estrutura da cena tem o evento incitante, né? E eu tava olhando para aquele evento incitante e eu não tava conseguindo desenvolver a partir dali. Talvez por essa ser uma primeira cena do livro e ela ter muita responsabilidade, né? Não só a primeira cena, mas a primeira linha. E a primeira linha já começava com um evento incitante. E eu acho que eu estava com uma dificuldade de, ao mesmo tempo que eu coloco lá um evento incitante que é interessante e eu mostro como que
esse evento incitante está impactando no meu personagem. Ao mesmo tempo eu comunico o tom da história, ao mesmo tempo eu comunico que tipo de gênero vai ser essa história, e ao mesmo tempo eu tenho que fazer essas primeiras linhas serem interessantes e atraírem a atenção do leitor. Parece que é muita coisa. E com o evento incitante que eu tinha para aquela cena, que em termos de trama, né, de plot, não estava ruim, mas eu estava com dificuldade de passar tudo isso usando esse primeiro evento incitante que eu tinha planejado. Então, quando eu sentei para escrever, de fato, para forçar a sair de uma forma mais em formato de prosa, eu me vi escrevendo outra cena que não era o que eu tinha planejado para fazer. E, na verdade, eu não estava em nenhuma das versões anteriores, mas eu também não fugi muito do que era a história. O que eu comecei a escrever ontem no formato de prosa foi um momento imediatamente anterior ao que é essa cena que eu tinha planejado. É porque o que tava lá no esqueleto era, tipo, o personagem já tinha saído de casa, ele tava num lugar para pegar uma encomenda. E aí, quando eu sentei para escrever, eu vi, nossa, como é que eu vou contextualizar que ele já tá lá e que ele tem uma encomenda para pegar, e ao mesmo tempo que eu torno isso interessante, chamativo, e eu tenho que passar o tom da história, que parece que é uma história meio engraçada, assim. E aí eu tenho que, sei lá, comunicar mais ou menos isso no começo. E aí como é que eu faço isso nesse momento que não é exatamente engraçado? Talvez eu tenha errado em colocar esse momento. Talvez tenha sido um problema disso. E aí quando eu mudei... na verdade eu não mudei nem o evento excitante. Eu voltei na história, né? Que é o que eu tinha comentado antes. Eu voltei um momento anterior, antes dele sair de casa, antes dele receber esse chamado para pegar essa encomenda. Eu voltei na história, que era uma coisa que eu não estava planejando fazer. Eu ia meio que deixar subentendido que isso já tinha acontecido antes. Então, quando eu sentei para escrever a prosa, eu meio que voltei, e aí eu não planejei. Não fiz um esqueleto dessa nova cena. Fui escrevendo assim, na doida, entre aspas, até que chegou um ponto que eu não sabia mais para onde que eu ia com aquela cena. E talvez nesse momento eu fiquei pensando também que se não seria uma boa ideia eu criar a estrutura da cena ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo a prosa, que isso para mim soa um pouco complexo e complicado, mas é uma ideia de fazer as coisas. Soa complexo e complicado porque eu acho que eu não entendo muito tecnicamente de prosa. Não é que eu nunca tenha estudado, eu já estudei e dá pra você fazer de uma forma mais intuitiva e tal, mas chega um momento que você está escrevendo e você vê que tem alguma coisa no seu parágrafo, no seu texto que não funciona, e você não entende por que não funciona, o que é que não funciona, e aí quando você vai corrigir, você acaba mudando, na verdade eu acabo mudando o que está acontecendo, os eventos. E talvez não seja um problema de evento, talvez seja um problema de eu não saber direito como explorar a minha escrita, entendeu? Talvez se eu tivesse só reorganizado a forma como eu coloquei as coisas, já teria resolvido o problema que eu estava sentindo que estava acontecendo. Então, não sei se é um problema de técnica, e me parece que enquanto eu não souber a técnica, eu nunca vou saber que tipo de problema pode ser. Então isso foi uma coisa que eu fiz ontem. Outra coisa que eu fiz ontem foi, como eu estava com problema para desenvolver essas primeiras linhas, que muita coisa acontece, eu acabei parando para estudar um pouco sobre o que vai na primeira linha. Eu já tinha estudado isso mais ou menos no passado por alto, então eu já tinha uma ideia, só que eu quis dar uma reforçada para me ajudar a sair um pouco ali do zero, que eu estava muito travado com a primeira linha. E aí esse estudo, que não foi um estudo muito grande, me ajudou bastante, porque me deu uma visão do que eu precisava colocar ali para fazer a história funcionar. Na verdade, nem fazer a história funcionar, mas dar uma impressão melhor sobre que tipo de história é essa que eu
estava querendo contar. Isso foi uma das coisas que eu fiz. E aí eu acabei escrevendo umas 100 palavras, 4 ou 5 parágrafos, mais ou menos. Eu gostei, que é incrível, porque geralmente eu não gosto, mas eu gostei dessas 100 primeiras palavras. Eu achei que estava interessante, que isso era um problema que eu estava tendo com a minha prosa, eu não estava achando legal. Não sei se eu estou achando interessante agora, justamente porque não foi nada planejado, né? Essa falta de planejamento prévio foi o que me ajudou a achar mais interessante. Não sei se foi isso, acho que, como eu falei antes, talvez tenha sido o evento incitante em si que não estava ajudando eu usar e eu enxergar como eu poderia incluir ali todas as outras coisas que a primeira linha precisava ter. Não sei se foi um problema desse, não entendo direito o que aconteceu. Mas no final das contas eu tô lá com 100 palavras escritas, que eu não achei que tá ruim. Eu achei que tá me incomodando um pouco, porque não sei se tá um pouco confuso, porque a cena tá clara na minha cabeça, mas quando você escreve parece que não fica tão claro assim, não sei. Eu ajeitei um pouco, mas depois não pirei muito corrigindo, porque chegou um ponto que eu tava corrigindo e eu achei que tava ficando mais confuso, não sei. Então, assim, depois que eu fiz isso, eu achei que seria uma boa ideia eu começar a estudar prosa, né? Mas aí eu tô me adiantando. Eu vou terminar de falar tudo que eu fiz ontem pra ficar a estrutura do vídeo mais ou menos organizado, né? E aí eu escrevi essas 100 palavras, eu gostei. E como eu não tinha planejado essas cenas, caí no problema que eu não sei o que vem depois, porque assim, eu escrevi 100 palavras, né? Não é a cena inteira. E eu acho que talvez seja uma boa ideia eu ir aplicando a estrutura de cena ao mesmo tempo que eu tô escrevendo a prosa. Eu acho que eu já falei isso antes, né? Vai ser um pouco mais complexo de fazer, mas eu acho que dá pra fazer. E talvez fique mais interessante eu ir criando a estrutura, em vez de eu criar previamente um esqueleto, eu ia aplicando ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo a prosa. Então, por exemplo, essas 100 primeiras palavras que eu escrevi, eu acho que eu basicamente escrevi o evento incitante, ou estou muito perto dele, né? E aí, o que vem depois do evento incitante na cena, segundo essa metodologia do Story Grid que eu uso, é uma complicação progressiva, né? Então, já que eu não sei direito para onde ir, eu posso pensar em como piorar as coisas pro cara. E aí eu já sei que o resto da cena é piorar, 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 até chegar no ponto de virada que ele tem que decidir o que ele vai fazer. Mas enfim, não me adiantar pro ponto de virada e pensar no próximo momento da cena, que é uma complicação. Como eu posso piorar a situação que esse cara tá agora. Então, talvez eu possa fazer isso, vai me ajudar. E era basicamente isso que eu fiz ontem, né? Ideias que eu tive que poderiam funcionar melhor para o meu desenvolvimento, né, da escrita. Como eu passei por essa experiência de que começar pela prosa me deu uma noção melhor de que momento da história que eu poderia iniciar, que poderia me ajudar já a colocar todos esses elementos ali do início da história, de ser interessante, de colocar mais ou menos o tom do livro, que eu não sei se eu consegui fazer isso bem, mas nessa última opção que eu fiz estava bem melhor do que a opção anterior, né, que estava lá no esqueleto. Achei mais fácil de lidar. Então eu achei que talvez para as próximas experiências, que na verdade é nem para os próximos livros, mas para as próximas cenas, e na verdade é para a próxima experiência, que já pode ser hoje mesmo, que a cena tá pela metade, né? Mas eu tava pensando que poderia ser interessante eu começar pela prosa já. Em vez de ali gastar um tempo fazendo o esqueleto da cena, não fazer o esqueleto da cena e fazer criar a estrutura dessa cena ao mesmo tempo, junto com a prosa, né? Ao mesmo tempo que eu tô desenvolvendo a prosa. E aí quando eu empacar, né, na prosa, que eu dei uma empacada ontem,
eu lá recorrer à estrutura da cena, o que precisa vir agora? Ah, é uma complicação progressiva. O que precisa vir agora? Ah, agora já cheguei no ponto de virada. Pô, depois, talvez se eu for seguindo mais a estrutura da cena, eu vou ter menos esses problemas de travar no meio da escrita. Não sei, acho que é uma coisa para eu experimentar a próxima vez que eu for sentar para escrever. Outra coisa que eu tava pensando é que se eu for criar todas as minhas histórias a partir da prosa, e aí talvez eu esteja me adiantando, que não sei se dá para fazer, talvez é uma coisa de experimentação, mas acho que uma coisa que eu poderia tentar fazer é começa pela prosa, começa a aplicar a estrutura, e eu acho que o problema de você começar pela prosa tão imediatamente, que talvez não seja uma questão de você criar outras questões que eu já fazia antes relacionadas a tema. Em vez de criar antes, você tentar identificar o que já está acontecendo dentro da sua prosa, qual é uma tendência dentro da sua prosa, para que tipo de tema a sua história pode estar indo. Então, por exemplo, você começou a prosa num momento aleatório da história, e você não está pensando em tema, você não está pensando em arco de personagem, você não está pensando em nada disso, você está focado na prosa, né? Talvez nessa sua prosa você pode tentar identificar uma tendência de opinião para esse personagem tem uma tendência a ter uma opinião específica, esse personagem tem uma tendência a ter um medo específico, não sei, o que vier primeiro, e aí desenvolver as outras coisas a partir disso, né? Não sei como eu faria isso, mas talvez eu fico pensando que se eu começar pela prosa, eu posso criar a cena, a estrutura da cena ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo a prosa, eu vejo que dá. Mas tem outros pontos mais elevados do desenvolvimento da história, que, por exemplo, você começa aqui com a prosa, aqui em cima tem a estrutura da cena. Aqui, antes da estrutura da cena, você tem a estrutura da trama, né? Na estrutura da trama, por exemplo, nessa parte que eu estou no primeiro capítulo, faz parte ali do mundo comum do personagem, que a gente também chama de ato 1, aquele momento antes do chamado para aventura, e você dá uma introdução da história e você localiza os leitores de como que era esse mundo antes da tua história começar. Eu chamo esse momento de desconfortável zona de conforto, né? Que o cara deseja uma coisa e ele não tem, é por isso que é desconfortável, e é uma zona de conforto porque ele não está encarando os medos dele. Então assim, é desconfortável, mas de certa forma confortável, essa zona de conforto. Isso é uma estrutura de trama. Então eu sei que nessa parte da história isso acontece. Ele não tem o que ele quer, porque ele está refém do medo dele, que ele não vai enfrentar. E esse medo criou uma espécie de visão de mundo desse cara, né? Então você tem que situar os leitores nisso. Não sei se talvez eu poderia pensar pelo menos o que seria isso. Não sei se desenvolver essa parte da trama já me travaria, ou talvez eu possa dar um passo ainda mais antes, né? Que antes de eu chegar aqui na trama, eu tenho aqueles 3 pilares que eu acho que eu comentei também no primeiro vlog, que é o medo, o querer e a opinião do cara, né? O livro todo se baseia na jornada dessas três etapas, né? Resumidamente aqui, então, por exemplo, um início, meio e fim para cada um desses 3 pilares. Então, por exemplo, o medo. O cara tem medo de alguma coisa, é o início da sua história, ele está evitando encarar isso. Chamado para aventura, que começa ali no iníciozinho ali da sua história, mas é basicamente ali o meião da tua história. O que é o meião da tua história? Você vai forçar ele a encarar esse medo. E no final, se for um arco de mudança positiva, ele vai vencer esse medo. Então, início, meio e fim. O cara tem medo e está evitando encarar isso, é chamado para encarar o medo, e ele ultrapassa, né? Supera esse medo. Início, meio e fim.
E aí você tem também outro segundo pilar que eu chamo de pilar do querer. O personagem não tem ele quer alguma coisa que ele não tem, né? Ele recebe uma oportunidade incrível de conseguir essa coisa. E aí o meio da tua história é ele tentando pegar essa coisa. E aí no final da tua história ele consegue ou não. Né? Em arco de mudança positiva não é importante se ele consegue ou não. O que é importante é que ele supere o medo que essa outra coisa aqui do terceiro pilar também aconteça. Que é tá aqui no pilar da opinião do cara. Então no começo da história o cara tem uma opinião específica sobre o mundo, que pode ser qualquer coisa sobre o mundo, sobre ele mesmo. E aí o chamado para aventura da opinião, ele é convidado para entrar no que eu chamo de mundo invertido, que é mudar de opinião. Ele vai estar imerso nesse mundo que é ditado pela opinião oposta que ele acredita. E aí no fim da história, se você está num arco de mudança positiva, ele vai aprender a pensar de acordo com essa opinião oposta que ele não acredita, né, no começo da história. Então, assim, não sei se pelo menos num desenvolvimento inicial eu deveria pelo menos ter amarradinho esses 3 pilares aí, né? Não sei se só saber é o suficiente, só saber o que é o medo, a opinião e o querer é suficiente, e aí o resto todo eu vou meio que inventando enquanto eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? O que me incomoda é isso, fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque a minha cabeça começa a se perder. Mas talvez se eu puder fazer mais organizadinho assim, né? Tipo, eu começo pela prosa, e aí eu vou seguindo a estrutura da cena, mas enquanto eu tô seguindo a estrutura da cena, eu tô pensando que eu tenho que mostrar o que é esse medo, o que é esse querer, o que é essa opinião. Talvez dê pra fazer, né? Não sei se tá ficando muito, vai ficar muito complexo, se já tá ficando muito complexo só de explicar, mas talvez dê pra fazer. Isso era uma questão que eu tava pensando, sei lá, no futuro experimentar. Mas enfim, qual é a minha proposta então de o que eu pretendo fazer para as próximas sessões de escrita, que eu pretendo fazer a partir de hoje. Eu pensei bastante sobre essas experiências que eu tive ontem, nesses últimos 3 dias, e eu acho que não dá mais para adiar o estudo da prosa. Eu sei que eu estava com preguiça de fazer isso, porque eu nunca estudei muito profundamente prosa, mas comecei a estudar um pouco, e o pouco que eu estudei deu muito trabalho, e eu acho que eu não entendi como tudo funciona, né? E parece que vai dar muito trabalho, então eu tô com preguiça de fazer, mas eu acho que não dá mais para adiar. Se eu adiar, eu vou estar enrolando e atrapalhando o desenvolvimento disso, né, da prosa. Então, eu acho que eu vou ter que estudar prosa. E como eu tô sentindo que tem muito conteúdo e vai ter muita coisa para ler, eu decidi começar uma maratona de estudo da prosa. Eu vou mudar o meu cronograma de estudo, de trabalho, de uma forma que eu vou dar meio que o sangue para terminar esse estudo o mais rápido possível, porque quanto mais rápido termina, melhor, né? Para não ficar adiando isso. E aí agora eu vou adotar uma rotina mais pesada de estudo em relação a isso, e eu acho que os próximos vlogs eu vou compartilhar muito mais pesado com vocês como é que tá sendo esses estudos, o que eu tô aprendendo, o que eu não tô aprendendo, o que eu penso sobre o que eu tô aprendendo, porque o que eu pretendo fazer é pesquisar na internet, né, e ler livro que eu consegui encontrar sobre o assunto. E aí eu vou estar conversando com vocês, contando para vocês sobre o que eu estiver lendo, o livro que eu estiver lendo, o que eu estou encontrando na internet, o que eu penso sobre isso, porque nem tudo que a gente encontra na internet é ouro, né? É legal, é interessante de trazer para nossa escrita. Então tem coisas que eu acho que são interessantes, tem coisas que eu não acho que não são tão interessantes assim, mas é legal conhecer tudo, né? Até para você julgar o que é bom, o que não é bom, você tem que saber tudo, assim, né? Nem que seja por alto, até para você entender como é que aplica. Então eu acho que os próximos vlogs vão ser muito mais eu contando sobre o que eu estou aprendendo, mas por outro lado eu não quero parar de desenvolver o meu livro, então eu estava pensando em adotar uma estratégia para o livro de usar o que eu já tenho, essa ideia de história que eu já tenho, para aplicar o que eu for aprendendo.
durante essa maratona de estudo de prosa. Então, assim, o que eu pretendo fazer é não ser muito preciosista com o que eu for aprendendo, e nessas aplicações que eu for fazendo nesse livro que eu estou desenvolvendo. Eu entendo que é o meu primeiro livro, é o meu primeiro trabalho, não vai ficar perfeito, e não tem que ficar perfeito mesmo, porque não existe isso de a sua primeira coisa que você faz fique perfeita. Sempre fica meio mais ou menos, né? Então, não vou tentar ser muito preciosista com esse livro que eu estou desenvolvendo. A ideia vai ser aplicar o que eu estou aprendendo com prosa da melhor forma possível que eu puder, nessa nível de habilidades que eu conseguir. E eu entendo que provavelmente não vai sair a melhor coisa do mundo, mas é o melhor que eu consigo fazer com o nível de habilidades que eu tenho agora. Então era isso, tentei ser bem conciso no que eu tinha para falar hoje. Vou me despedir por aqui e amanhã eu vou contar para vocês como é que foi essa experiência. E é isso aí, gente. Até lá.